Então, assim, ó, essa parte que a gente vai estudar hoje, né, vai ter mais uma cara de conteúdo matemático do que de planilhas, porque para explicar isso nas planilhas, eu preciso que vocês entendam o conceito matemático, não adianta, né? Vocês precisam entender o que vocês estão calculando. Então, a primeira parte eu vou usar, né, a parte da aula como teórica. Aí, se der tempo, se não for muito cansativo, porque eu acho que vai ser um pouco cansativo essa parte, e daí na próxima aula talvez eu fale dos comandos. Se não tiver cansativo, a gente fala nessa, mas como eu acho que vai estar cansativo, aí a gente fala na outra aula sobre a questão de como que a gente faz essas coisas na planilha, tá? Então vamos lá. Vocês devem estar enxergando aí na tela, né? Eu vou deixar assim, tá, pessoal? Porque daí eu consigo ter controle caso alguém entre. Mas vocês conseguem enxergar bem a tela aí? Não, Oi? tá apresentando. Vamos ver aqui a tela. Agora sim. Beleza, vocês conseguem enxergar aí meu PowerPoint? Sim. Ou tá muito pequeno ou dá para enxergar bem? Para mim tá bom. Ok. Então tá, né? Quando a gente fala de estatística, a ideia da estatística é basicamente estudar fenômenos que dizem respeito a estimativas. Então, estimar algo, né? E para fazer essas estimativas, uma das ferramentas que a gente pode usar são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, tá? O que é uma medida de tendência central? É uma medida que diz respeito a um valor médio entre os dados que você está querendo analisar. Então, a média simples vocês já sabem fazer, né? Então, essa média aritmética simples consiste em você somar todos os valores que você tem e dividir pela quantidade de valores. Isso é bem simples, né? Então, aqui, né, eu coloco um exemplo. Se um aluno lá tira, respectivamente, primeiro, segundo, terceiro bimestre, 7, 9, 6,5, 5,7, eu quero saber a média anual desse aluno. Então, eu somo as 4 notas, né, e divido por 4, porque são 4 bimestres, né, 4 notas. Então, aqui dá 7,05, que a gente arredondaria para 7,1. Beleza? Então, essa é a média aritmética simples. Uma outra média que a gente tem é a média aritmética ponderada. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês o comando C e mostrei como que era calculado a média final para alunos que entraram até o ano 19, que era aquele esquema lá que a média anual tinha peso 4 e a média do exame tinha peso 6. Eu não lembro em qual ordem, mas um era multiplicado por 0,4 e o outro era multiplicado por 0,6. Não sei se vocês lembram disso, ok? Então, a média aritmética ponderada é quando a gente atribui pesos a determinados valores. Então, por exemplo, aqui, ó, né, eu coloquei um exemplo bem simples, só para vocês entenderem. Né? Então, consideremos que a média de um certo curso seja constituída pelas notas de 2 avaliações. A nota da primeira avaliação foi 5 e tem peso 4, e a segunda nota foi 7 e tem peso 6. Calcule a média aritmética. Como é que eu sei que se trata de uma média aritmética ponderada e não simples? Porque aqui ele está dando o peso. Então, o que eu quero dizer? Se uma avaliação tem peso 4, significa que ela vai representar 40%, né, da média total que a gente vai calcular. E se a outra média tem peso 6, significa que corresponde a 60% da média
total, né? Então, como que a gente faz essa média aritmética ponderada? A gente faz cada prova, né, cada avaliação, cada nota multiplicado pelo seu respectivo peso, então 4 vezes 5, e soma, né, com a outra avaliação multiplicada pelo seu respectivo peso, então mais 6 vezes 7. E aí a gente divide pela soma dos pesos, então 4 mais 6 dá 10, né? Lá na média do IF, né, que eu comentei com vocês, estava assim, 0,4 vezes uma nota mais 0,6 vezes a outra nota. Só que 0,4 é 4 sobre 10, tá aqui, ó. E 0,6 é 6 sobre 10, tá? Então, você multiplicar por 4 e depois dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 0,4. Você multiplicar por 6 e depois dividir por 10 é a mesma coisa que você multiplicar por 0,6. Então, está mais ou menos nesse esquema, tá? Quando você obtém essa média, significa dizer que essa primeira avaliação representou 40% da tua nota e essa segunda nota, né, segunda avaliação, representou 60% da tua nota, tá? Beleza? Então, a média aqui ficou 6,2. Por que isso são medidas de tendência central, né? Porque está se aproximando aí de um valor médio geral que a gente obtém a partir dos dados que a gente tem em mãos. Beleza? Aí a gente tem uma coisa chamada mediana, tá? Que é o termo médio dos valores. Como assim? Tá? Então vamos supor que a gente tem um rol de dados, tá? Que diz respeito às estaturas de determinados alunos. Então aqui eu coloco para você considerar o seguinte, ó. Considere as estaturas 1,60, 1,49, 1,63, 3 pontinhos até 1,74. Para a gente achar a mediana com relação a esses dados, o que primeiro a gente precisa fazer? A gente precisa aqui, ó, colocar esses dados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e a gente vai pegar o termo do meio. Então, por exemplo, aqui, ao todo, veja só quantos valores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o termo 7 é o termo médio, porque ele vai ser o termo que vai dividir essa distribuição de forma igual. Então, se você pegar aqui, ó, o sétimo termo, que é 1,65, que está aqui, ó, que eu estou selecionando, você vai observar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos à esquerda de 1,65 e 6 termos à direita do 1,65. Então, eu coloquei ele em ordem crescente e peguei o termo do meio, né? Ah, professor, mas aqui é uma quantidade ímpar de números. Eu tenho 13 dados sobre as estaturas, mas se fossem 14 dados, como é que eu faria? Você pegaria os dois termos do meio e faria a média aritmética entre esses dois. Então, por exemplo, se eu inserisse aqui mais um termo, por exemplo, vamos colocar aqui hipoteticamente 1,90, tá? Como é que seria a mediana desses caras aqui, ó? Eu ia pegar 1,65 e 1,68. Note que eu vou ter 6 à esquerda desses valores e 6 à direita, né? Porque eu não vou ter um único termo médio, né? Um termo central ali, porque agora eu tenho uma quantidade par de elementos. E aí, como é que eu faria essa mediana? Eu iria pegar e fazer a média aritmética entre 1,68 e 1,65. Então, eu iria somar 1,68 com 1,65. Isso daria 3,33 e dividiria isso por 2. Então, isso daria aproximadamente, não, daria exatamente 1,665. Então, essa seria a mediana. Compreendido até aqui ou não? Alguma dúvida?
Eu não entendi muito bem. Você não entendeu como que acha essa mediana? É isso. Ou... Ah, tá. Como que acha? Então, assim, ó, para você achar a mediana, você vai pegar todos os dados que você tem. Aqui eu estou dando como exemplo as estaturas de pessoas, tá? Então, eu peguei 7 indivíduos lá da sala e pedi as alturas dele, tá? E aí, cada um me deu as suas alturas e eu tenho esse rol de alturas. Como é que eu calculo essa mediana? Primeiro lugar, eu tenho que pegar esses dados e colocar em ordem crescente, ok? Do menor para o maior. Quem que vai ser a mediana? Né? Que é uma medida de tendência central. A média aritmética simples também é uma medida de tendência central. Se eu quisesse calcular a altura média, o que eu teria que fazer? Teria que somar todas essas alturas e dividir por 13. Aí eu teria a média aritmética simples das alturas. Aqui é um outro conceito de medida de tendência central, que é a mediana. E aqui a mediana o que é? O termo médio dos valores. Então eu vou colocar esses termos aqui em ordem crescente e vou pegar exatamente o termo do meio. Isso é mediana. Então aqui, ó, como eu tenho 13 termos, tá? Então eu vou bem no termo central. Quem que é o termo central aqui? 1,65. Por que ele é o termo central? Porque a esquerda dele eu vou ter 5 valores e a direita dele... Peraí que eu falei bobagem aqui. Não, tá certo, né? Tá certo. 1,74 e 1,81. Esqueci aqui, ó. Tô olhando na linha de cima. Então eu peguei aqui, ó, 1,65 em ordem crescente, tá? Organizei já os dados em ordem crescente. Então, o que eu tenho, note que à esquerda eu tenho 6 alturas e à direita do 1,65 eu também tenho 6 alturas. Então, esse aqui é o valor, a altura mediana que a gente fala, tá? É 1,65. É a medida que está no meio, ok? Só que daí o que eu sugiro é o seguinte, professor, mas aqui você tem 13 alturas, tá? Então você vai ter um termo no meio. Caso eu tivesse mais uma altura, se fosse me dado, em vez de 13 alturas, 14 alturas, como é que eu iria achar essa mediana? Então, nesse caso, você iria pegar os dois termos centrais, né? Que é 1,65 e 1,68. Por que esses dão os termos centrais? Porque, nesse caso, você vai ter 6 à esquerda do 1,65 e do 1,68 e 6 termos à direita do 1,65 e 1,68. E aí, como é que eu faço a mediana? Eu faço a média aritmética entre esses dois termos centrais. Quer ver, ó? Deixa eu tentar escrever aqui, ó. Seria assim, ó. Deixa eu pegar aqui um vermelho, vamos ver se dá certo. Aqui, ó. Então, aqui, ó. No caso, se tivesse 1,90, né? Seriam 14 termos, eu ia pegar esses dois, tá? E eu faria assim, ó. 1,65 mais 1,68 e dividiria por 2. Esse valor resultaria em 1,665. Então, nesse caso, se eu tivesse aqui essas alturas, a altura mediana seria essa aqui, e não 1,65 caso não tivesse esse termo 1,90. Ficou claro agora, mais ou menos? Ficou, obrigado. Então tá, beleza. Muito bem. E aí a gente tem a moda, que também é uma medida de tendência central, tá? E a moda é o valor que mais aparece num rol de dados. Então, o que acontece aqui, ó? Considerando as mesmas estaturas já em ordem crescente, estou pegando o mesmo exemplo anterior. Qual é a estatura que mais aparece? Que mais se repete? Note que é o 1,68 que aparece 2 vezes, tá? Então, o 1,68 é o mais frequente, não frequente, portanto, é a moda, a altura modal dessa distribuição de alturas, tá? Professor, mas se só tiver se todas as quantidades forem iguais, vamos supor que se eu tivesse só 1,68, né? Quem que seria a moda se todos têm a mesma
a frequência de cada altura é a mesma, se repete uma vez. Aí a gente diz que a distribuição é amodal. Amodal, ou seja, não tem moda. Certo? Então, mediana, o que que é? É o termo do meio. Moda, o que que é? É o termo que mais se repete na distribuição de dados. Beleza? Tranquilo? Pessoal, voltando aqui, alguma dúvida até aqui? Eu não. Não? Tranquilo? Mas Beleza. qual seria a moda aqui? Oi? Qual seria a moda aqui? Vai explicar agora? A moda aqui seria o valor que mais se repete. Ah, tá, é o Bom, 68. 1,68, porque 1,49 aqui só tem ele, 1,53 também, né? Se você tivesse, por exemplo, mais 1,53 aqui, ó, ou se você tivesse todos os dados aqui, por exemplo, se você não tivesse esse 1,68, tá? Vamos supor isso aqui, ó, você não tem. Qual que é a moda dessa distribuição? Aí a gente diz que ela é amodal, ela não tem moda, porque você tem todos os valores com a mesma frequência. Certo? Certo. Beleza. Então tá, isso aqui eu não vou trabalhar com vocês. Eu quero ir para as medidas de dispersão, que isso aqui vocês provavelmente vão usar no LPPO, as medidas de tendência central também, tá? E as medidas de dispersão, que elas são mais interessantes, elas mensuram coisas mais interessantes. Bom, assim, o que é medida de dispersão? A gente tem as medidas de tendência central. O que significa medida de tendência central? Ela vai estar relacionada com um termo central, com um valor central quando você faz análise desses dados, certo? Então, ela te mensura um valor que não necessariamente reflete a realidade. Por exemplo, eu posso ter uma turma que tem média, na minha avaliação, por exemplo, de 9. Mas significa dizer que todo mundo está com nota 9? Vocês Não. Não, né? Pode ser que tenha um aluno que tem uma média 3 lá, o outro tem uma média 10, o outro tem uma média 9,5, mas daí quando você faz a média aritmética, você percebe que esse 3 aqui acaba sendo compensado, digamos, pelas notas maiores, né? Mas por isso que é uma medida de tendência central, né? Que tende ao centro, né? Mas não necessariamente reflete a realidade. Então, a gente trabalhar com média não é o suficiente para a gente fazer uma análise, vamos dizer assim, fiel à situação real, né? Então, eu digo assim, a turma tem média 9. Bom, pode ser que a grande maioria tenha média, notas acima da média, mas quer dizer que a maioria quer dizer que todo mundo tem notas acima da média? Não, né? E aí a gente entra num outro tipo de medida, que é a medida de dispersão, né? E o que significa a medida de dispersão? Para que serve uma medida de dispersão? Então, medidas de tendência central, a gente tem a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Existem outras, tá? Existe a média harmônica, a média geométrica, e várias outras. Estou falando de algumas aqui só para vocês entenderem. Agora, a medida de dispersão, a gente vai estudar basicamente duas, né? Que vai ser o desvio padrão e a variância. Elas servem para medir o quê? O quão heterogênea é essa distribuição. Então, assim, ó, por exemplo, se eu falo que a turma tem média 9, como eu falei, eu posso afirmar que todo mundo tem média 9? Não posso, né? Mas pode ser que todo mundo tenha média 9? Pode ser, é uma probabilidade muito pequena, certo? É muito pouco provável, né, que todo mundo tenha média exatamente igual a 9. Mas pode ser que você tenha a turma lá com 30 alunos e todo mundo tirou 9 e a média acaba sendo 9. Aí a medida de dispersão vem mais ou menos para medir se essas notas elas estão próximas da média ou não. Então, aqui eu vou colocar alguns exemplos, vocês já vão entender. Então, notem que é o seguinte, ó. Eu coloquei a seguinte situação, ó. Considere a nota de 5 alunos de cada turma, A, B e C. Tá? Então, numa determinada atividade lá, na turma A, 5 alunos obtiveram a nota 5, 5, 5, 5 e 5. Todo mundo tirou 5.
Ok? Então, a média disso aqui, obviamente, é quanto? 5. Se você pegar aqui 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 25, divide por 5, fica 5. Então, a média aritmética da turma A, desses 5 alunos, é 5. Beleza? Agora, a turma B... Oi. Não, só confirmei mesmo. Mas essa é a primeira turma, né? Isso, turma A. Não é alunos. Ah, tá, entendi agora. Daí eu estou pegando 5 alunos e cada um desses alunos tirou nota 5 num determinado trabalho. Tá. Entendi? Então, a média das notas aqui é 5. Na turma B não aconteceu isso. Né? Na turma B aqui você tem um aluno que tirou 5, outro que tirou 6, outro que tirou 5, um tirou 4, outro tirou 5. Mas note que se você somar aqui, ó, 5 com 6 dá 11, 11 com 5 dá 16, 16 com 4 dá 20, 20 com 5 dá 25. Se você dividir por 5, porque são 5 alunos, a média também é quanto? 5. A média aritmética simples também é 5. E a turma C, você tem aqui o seguinte, ó. Você tem um aluno que tirou 1, outro que tirou 8, outro que tirou 5, outro que tirou 2 e outro que tirou 9. Se você somar essas notas e dividir por 5, você tem que 9 mais 5, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 9, 25. Divide por 5, você também vai ter a média 5. Então, para todas essas turmas aqui, a média é 5. Concordam comigo? Sim. Beleza? Muito bem, só que você percebe que as notas aqui são diferentes. Aqui todas as notas estão muito próximas da média, ou seja, são exatamente igual à média, tá? Aqui você tem que as notas estão mais ou menos próximas da média. A média é 5, um está 5, outro está 6, outro está 5, outro está 4, outro está 5. Então você tem notas muito próximas da média, que é 5. E na turma C você já tem uma distribuição de notas bem heterogênea. Você tem um cara que tirou 1, que está bem afastado da média, aí você tem um cara que tirou 8, que está também afastado da média, aí você tem um cara que tirou 2, outro que tirou 9. Então, os dados, as notas, elas estão mais heterogêneas, não estão tão homogêneas como na primeira e na segunda. E a medida de dispersão, ela vai servir justamente para medir o quão heterogênea é ou não essa distribuição de dados, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, se calcularmos as médias aritméticas, todo mundo tem desempenho médio igual, mas quanto à heterogeneidade do desempenho dos alunos? Para isso, temos medidas de variância. Eu coloquei aqui desvio médio, mas eu não vou trabalhar com o desvio médio, tá? Eu vou trabalhar só com a variância e o desvio padrão, que talvez são mais importantes, tá? Aí, assim, ó, as fórmulas matemáticas, fórmulas estatísticas, né, que para calcular variância e desvio padrão são essas aqui, ó. Aí vocês vão olhar assim, Jesus misericordioso, o que é isso? O que é isso? Não entendi nada. Tá. Eu vou tentar explicar para vocês. Esse Ezinho aqui, ó, esse Ezinho aqui que está em verde, que eu estou destacando, tem um Ezinho. Vamos olhar aqui no de baixo, porque eu falei que não ia falar de desvio padrão, né? De desvio médio, então vamos aqui para o desvio para variância, tá? Esse Ezinho aqui representa um Ezinho de somatório, tá? O X com a barrinha aqui em cima é a média. O XI é cada um dos dados que você tem. E o N é a quantidade de termos que você está analisando. Então, eu vou traduzir isso aqui agora, tá? Essa fórmula, para o caso das notas ali. Então, como é que a gente vai calcular, por exemplo, a variância, tá? Para a primeira distribuição de nota lá da turma A. Então, assim, ó, vou voltar aqui na fórmula um pouquinho. Você precisa de quais elementos? Você precisa aqui da média, tá? A média é o x barra. Você precisa de cada elemento. O que são esses cada elementos? São cada uma das notas dos alunos. E o que esse N aqui seria? A quantidade de alunos que a gente está analisando, tá? E esse cara aqui representa o somatório. Mas o que esse I de 1 a N? Esse I de 1 a N representa o seguinte, que a gente vai fazer o somatório de 1 até N. O N aqui, ó, é a quantidade do quê? De pessoas que eu estou analisando, de notas no nosso caso, né?
Então a gente vai fazer o somatório de 1 até 5. Então vamos lá, vou mostrar aqui como é que funciona. Ó, o que significa esse primeiro elemento aqui, ó? Tá? Esse aqui é a primeira nota do primeiro aluno. Seria o X1. O que é esse segundo termo aqui? Esse aqui é a média, que é X barra. Tá? Ó, menos, que está um menozinho aqui no meio. Isso aqui elevado ao quadrado. Tá vendo? Que é exatamente parecido com o que está aqui, ó. X menos X barra elevado ao quadrado. Tá? Aí agora eu tenho uma segunda nota de um segundo aluno. Lembre que são 5 alunos, por isso que tem 5 somas aqui, ó. Tá vendo? Tem 5 somas porque são 5 alunos que eu analisei. Então eu fiz aqui, ó. Esse aqui seria quem? O X2, a nota do segundo aluno, menos X barra, que é a média. Isso aqui elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Só que note que quando eu fizer isso, como você vai ter 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, tudo isso vai dar 0 divididos por 5, que vai dar quanto? 0. Então eu estou dizendo que a variância é igual a 0. O que significa dizer isso? Que a variância é igual a 0? Que essa distribuição de dados ela é totalmente homogênea. Então, se eu falo para vocês assim, ó, a média da turma é 9 e a variância é 0, o que significa dizer? Que todo mundo tem a nota 9. Como aqui é a situação, ó, todo mundo tem a média 5 e a variância deu 0, significa dizer que todo mundo tirou nota 5. Agora, vamos olhar aqui, ó, para a turma B. Então, o que representa isso aqui, ó? A nota do primeiro aluno, que se você olhar aqui no slide anterior, ó, é 5. Essa nota aqui, ó, 5. A outra é 6, 5, 4 e 5. Beleza? Então, a gente fez aqui, ó, 5, que é a primeira nota, menos a média, que é 5. A gente pegou a segunda nota, menos a média. Pegou a terceira nota, menos a média. Pegou a quarta nota, menos a média. Pegou a quinta nota, menos a média. Ó, elevei todo mundo ao quadrado, porque isso aqui é justamente a variância, ó, elevado ao quadrado. A variância tem nessa formulazinha elevado ao quadrado. Tá? E aí, quando eu fiz essa continha, deu 2 divididos por 5, que deu 0,4. 0,4 é um número relativamente pequeno. Então, a gente pode dizer que você tem um certo grau de homogeneidade ainda nessa distribuição, que as notas ainda estão próximas, tem notas muito próximas entre elas. Então, 5, 4, 5, 6 é uma diferença de 1 ponto entre uma nota e outra. Então, as notas elas estão próximas uma da outra. Tá? Agora, se a gente for olhar a turma C, que tem o maior desvio, a maior variância, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, primeira nota menos a média, segunda nota menos a média, terceira nota menos a média, quarta nota menos a média, quinta nota menos a média. Aqui, ó, na verdade é menos 4, tá? Então, menos 4. Só que assim, eu coloquei mais 4 porque quando você leva ao quadrado fica positivo, então não vai fazer diferença, tá? Mesma coisa aqui, ó. Por que eu coloquei aqui mais 3, né? Por que eu coloquei aqui mais 3? Você vai levar ao quadrado, não vai fazer diferença. Aqui eu resolvi colocar menos 3. Mas entenda que como você vai elevar ao quadrado, não vai ter como ter uma... não vai ter como ser negativo. Então, nesse caso, se você colocar negativo ou positivo, não faz diferença, porque você está elevando ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, note que eu tive agora... O numerador aqui deu 50, eu dividi por 5, que é o número de pessoas, e aqui deu qual resultado? 10. Tá vendo? Resultado 10. Só que note que é um número maior agora, muito maior que 0,4. O que significa isso? Esse valor grande, tá, por uma variância, indica que a distribuição dos dados está bem heterogênea, ou seja, os valores entre as notas tiveram desempenhos muito extremos. Um teve 1 e outro teve lá 9. Então, você tem desempenhos muito extremos. Então, aí você consegue, com essa medida de dispersão,
fazer uma análise melhor dos dados que você tem. A média ela não reflete muito bem a realidade. Agora, se você tem ali um desvio padrão pequeno, você pode dizer assim, ó, todo mundo tem uma média acima ou abaixo, né, do valor que você está tendo como média. Então, por isso o desvio padrão, né, o desvio padrão e a variância, né, para a gente analisar esse grau de heterogeneidade da distribuição. E isso é a variância, isso que a gente está falando é a variância. E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada dessa variância. Então, na turma A, o desvio, a variância deu 0. Então, a raiz quadrada de 0 é 0. Então, o desvio padrão também é 0. Na turma B, a variância deu 0,4. Se eu extrair essa raiz, vai dar aproximadamente 0,632, que também é um valor relativamente pequeno. E na turma C, a variância deu 10, não tá certo, a variância deu 10, né? E para eu saber o desvio padrão, que é uma outra medida de dispersão, a gente extrai a raiz quadrada aqui e a gente vai ter 3,162, né? Que se você comparar ali o 0,6 com 3,162, você vai ver que são valores que tem uma grande diferença, né? Do ponto de vista estatístico aqui, o desvio padrão. Certo? Então, vocês entenderam mais ou menos o que significa aí as medidas de dispersão? Tá claro isso? Sim. Sim? Muito bem. Tá? Então, a gente pode ir para as planilhas agora. Opa, estou abrindo essa aqui, eu vou abrir aqui uma planilha aqui no Google Planilhas. Vou abrir aqui meu Drive. Vou usar essa planilha aqui que eu estava falando do método antigo, tá? Eu montei aquela tabelinha com o C, né? E fiz as condições de cor, né? Não sei se vocês lembram que isso aqui que eu trabalhei na aula passada. Vou deixar aqui reservado, eu vou colocar aqui, ó, condicional barra... como é que eu vou colocar aqui que a gente viu? Formatação condicional. Condicional eu vou colocar. Daí vocês vão lembrar que é o C e a formatação condicional. E aqui eu vou colocar estatística. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela turma A. Vou colocar aqui, ó, turma A. Vou pegar aqui a turma B e turma C. Beleza? Então, a turma A, a gente tinha o seguinte, né? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beleza? A segunda turma, deixa eu ver aqui como é que é. 5, 6, 5, 4, 5. Cinco, 6, 5, 4, 5. E a turma C, a gente tem aqui o seguinte, ó. 1, 8, 5, 2, 9. 1, 8, 5, 2 e 9. Beleza? Então, vou inserir aqui uma coluna à direita. Não, à esquerda eu quero. Tá? E aqui eu vou colocar assim, ó. Variância. E desvio padrão. Então, a gente poderia fazer isso aqui tipo na mão, né? Como é que a gente faria assim, ó? Como que a gente poderia fazer isso? Né? A gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia fazer... a gente sabe que a média é 5, né? Então, a gente poderia fazer assim. Pegar B,
B1 menos a média deixa eu colocar aqui em cima o comando. Então, o primeiro termo ali que está no B1 menos a média entre quem? Quem que eu quero saber a média? Ó, desses dados. Oh, Deus, deu errado. De B1 até B6. Ó, tá vendo? Isso aqui elevado ao quadrado. Como é que a gente faz elevado ao quadrado, né? A gente põe o circunflexo, tá? E eleva ao quadrado. Então, eu estou fazendo o primeiro termo menos a média entre os 5 termos. Que no caso seria B2, né? Não é nem B1, porque o B1 é a turma A. Então, vai ser aqui, ó, B2. E aqui a média de B2 a B6. Beleza? Aí eu vou fazer mais, né? São 5 termos que eu vou ter que fazer, né? Aí eu vou copiar essa parte aqui novamente. Ctrl C, Ctrl V, mais Ctrl V, mais Ctrl V, 4 e 5. O que vai mudar aqui, né? B2 vai para onde? B3. Aqui vai para onde? B4. Aqui, B5. B6, ok? E aí, tudo isso aqui vai estar dividido por quanto? Por 5, né? Porque são 5 termos. Olha lá, a variância deu 0. Tá? Aí eu posso arrastar isso aqui para o lado. Ó, eu vou ter a variância, acho que tinha dado aqui 0,2 mesmo. Deixa eu só conferir. Quanto é que tinha dado aqui a variância? Que deu 0,4. Vamos ver o que está de errado aqui. O que deu de errado que mudou. Ó, tá vendo que de C1, C6, C2. Vamos ver por que deu errado aqui. Eu não sei se tem algo a ver, mas indo para o terceiro, o senhor colocou o circunflexo em vez do mais. Indo para o terceiro. O terceiro. Pro Aqui. terceiro. Aí, ó. Aqui? Não, é o outro. Para frente. Ah, vezes, tá certo. Fiz errado aqui, que é menos. Isso. Isso, 0,4. Deixa eu alterar aqui também. Obrigado pela... Você vê como é o detalhezinho, né? Vamos pegar aqui, ó. Opa. Ó, então a gente tem os resultados que a gente descobriu lá. A gente pode fazer assim, né? Mas olha o tamanho da forma que a gente tem que colocar aqui, né? E a variância, o desvio padrão, é só fazer a raiz quadrada desse número, tá? Então, para você fazer a raiz quadrada desse número, ó, raiz quadrada de um número positivo. Você vai fazer a raiz de quem? A raiz do B7. Tá ali, ó, 0. Se eu arrastar aqui para o lado, 0,632 que deu aquele valor. Se eu arrastar aqui para o lado, 3,16. Tá certinho, não tá errado isso aqui, né? Mas existem comandos específicos para isso, né? Que a gente pode fazer. Então, vamos fazer aqui, ó, variância. Aqui eu coloquei no braço, né? A gente usando aqui os comandos. Vocês vão entender isso que eu tô falando. No braço, tô dizendo assim, na marra aqui mesmo, né? E agora a gente vai calcular aqui, ó, a variância e o desvio padrão, só que agora suave. Suave na nave.
Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Olha, eu não lembro do comando, tá, gente? Calcula uma estima de desvio com base em uma população inteira. Vamos ver aqui esse desvpad-p. Agora sim, agora pegamos aqui. Olha lá. Ó. Então temos aqui os valores que digo. Claro, olha aqui a diferença, né? A gente não precisa fazer todos esses comandos. Olha o tamanho da fórmula aqui e olha o tamanho da fórmula aqui, um único comando. Né? Então a gente pode simplificar esses cálculos. Tá, mas e a variância? Que o professor não achou um comando. Bom, se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a variância vai ser o desvio padrão elevado ao quadrado. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer aqui para achar o desvio padrão? Eu vou pegar aqui, ó, o B10, ó, igual B10, e vou elevar ele ao quadrado. Então, ó, vai dar 0, tem que dar 0,4, o próximo, e 3 e 10. Olha lá, ó. Então, fizemos aqui, ó, em um único passo isso, tá vendo? Ó, usando esses comandos. Tá errado você fazer assim? Não tá errado, né? Isso aqui não tá errado você fazer. Só que o trabalho aqui que você tem é um pouco maior. Aí a gente tem aqui as listas de funções. Vamos dar uma olhadinha aqui porque algumas deu valores diferentes, tá? A gente já tá finalizando aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. A gente já finaliza, tá? Aqui ele fala que é com base em uma amostra. E aqui ele fala como uma população inteira. Tem que ver aqui, ó, pessoal, eu não lembro da parte estatística, mas qual a diferença entre a amostra e uma população inteira? É que a amostra é uma pequena parte de uma população, na verdade. Então vamos supor aqui, ó, se você está considerando, fosse considerar a média da população mundial, tá? E você pegasse uma pequena amostra, sei lá, tem tantos bilhões de pessoas no planeta e você pegasse somente 100 milhões. Tá? Então você está pegando uma amostra da população toda. Então você usaria esse desvpad aqui. Como a gente está usando, né, a nossa população aqui toda são 5 alunos e não uma parte deles, a gente está considerando que a população toda esses 5 alunos que eu estou analisando, por isso que a gente está usando esse desvpad-p, tá? Que a gente tem aí o valor que a gente encontrou. Certo? Ficou claro isso aqui?